O que é a verdadeira restauração de casamento? Gente, eu sei que a gente tem orado, clamado e jejuado por nossas esposas durante esse tempo todo. Umas pessoas estão há mais tempo, outras não. Mas nós, em geral, estamos clamando para que os nossos maridos ou esposas voltem e que o nosso casamento seja restaurado. Isso é unânime. Mas o que é o grande problema disso, gente, é que a gente pode, nosso ímpeto, tornar essa questão da restauração de casamento um Deus para nós, sabe? Eu escolhi não postar testemunhos de restauração de casamento por causa disso. A gente acaba endeusando pessoas, a gente acaba endeusando o que elas fizeram. Eu já vi gente que tá dando volta ao redor de escritório porque a mulher fez isso, o casamento voltou. Aí a pessoa sobe um monte, o casamento voltou. Aí a pessoa botou a cueca dele no fogo com não sei o que, fez simpatia, o marido voltou. Então, assim, nós estamos em busca do quê? É o casamento voltar? A gente, a macumba, traz o marido de volta. É só isso que vocês querem? Não precisa buscar Deus. Tem caminhos mais fáceis para isso. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, gente, é o seguinte. Nós temos que ter muito cuidado, porque a linha que separa endeusamento da restauração e perseverança pela vontade de Deus, ela é muito tênue. Então, a minha chamada hoje aqui é para que a gente possa refazer, gente, o nosso pensamento, refazer a forma como nós temos lidado com isso, refazer nossas orações diante de Deus. Você tem clamado para que o seu esposo volte? Beleza. Você tem clamado por salvação para esse cônjuge? Você tem clamado por arrependimento? Só há salvação, gente, se antes houver arrependimento. Só há arrependimento se antes houver o chamado do Senhor, para que essa pessoa possa ser aberta, lhe aberto o entendimento. Então, de que adianta voltar uma esposa, voltar um marido para casa, sem ele estar salvo, sem ele estar arrependido, sem ele ter sido regenerado? Às vezes volta com remorso, às vezes nem isso, né? Mas quando muito, às vezes volta com remorso e tal, tristeza pelo que fez. Mas assim, nós temos que clamar para que eles sejam resgatados, gente. Eles precisam ser libertos do pecado. E eu tenho visto, né, assim, acompanhando algumas meninas, que eu vejo os maridos voltando. Gente, eu vejo Deus punindo essas mulheres. Vejo os maridos voltando com essas olhos tudo enganchado. Eu vejo essas mulheres sofrendo mais com o marido em casa do que quando eles estavam fora. Então, eu poderia dizer isso. Gente, quando é que há verdadeira restauração de um casamento? É quando nós temos duas pessoas verdadeiramente restauradas. Tanto quem ficou orando, clamando pela volta, quanto com quem voltou. Então, como é que a gente pode saber que se a gente está arrependido, estamos sendo santificados, e como que a gente pode perceber isso no outro? Em Atos 26:20, Paulo diz assim: anunciei aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas do arrependimento. É engraçado que quem se arrepende, gente, há uma verdadeira mudança. Não existe um arrependimento em que a pessoa continua na prática do pecado. Porque, assim, arrepender-se significa começar a viver uma nova vida. E tudo fica diferente, gente. O modo de pensar, os planos, os motivos, que ele vive, que ele faz as coisas, a vontade, tudo isso é mudado quando a gente está verdadeiramente arrependido. Não significa até que a pessoa não possa cair de novo no mesmo pecado, certo? Mas significa que ela não quer cometer o mesmo pecado. E gente, essa é uma questão que eu acho que vale para ambos, sabe? Eu acho que vale para nós. Tem gente que não sabe nem o que fez, gente. Eu não fiz nada com meu marido. Ou seja, o marido se separa sem você ter feito nada. Essa linha de que sou inocente, gente, não cola para quem está no deserto. O deserto é trazido para aquela pessoa que mais errou. Vocês pararam para pensar nisso?
Se é você que está aqui, Deus tem um tratamento contigo de forma mais profunda. Então, para que a gente possa se regenerar, a gente precisa descobrir do que nós precisamos nos arrepender. E Pedro diz em Atos 2, 38, diz assim: arrependei-vos, e cada um vos seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Então, gente, essa é uma palavra para nós, né, para que a gente possa perseverar na luta contra o nosso pecado, sabe? Não para receber de Deus em troca, não, mas porque o Senhor merece. Ele exige isso de nós, exige que nós sejamos santos como Ele é, não como uma forma moralista. Porque eu digo uma coisa para vocês, tem mulheres que estão nessa mesma condição que eu, sabe? Que já adulteraram contra seus esposos, ou que fizeram algo contra eles. E essas pessoas, já ouvi elas me dizendo assim: eu não tenho mais coragem de fazer isso porque eu tenho medo da punição de Deus. Se você tem deixado o pecado com medo de Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês não merecem nem ter se trazido para o deserto. Eu digo isso para vocês, porque assim, Cristo, Ele é merecedor de que nós nos voltemos para Ele, porque Ele é merecedor. Por Ele, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor, Ele é todo-poderoso, Ele é o Rei da terra, e Ele é o nosso Redentor. Só por isso já seria motivo para que a gente se voltasse para Ele. E o nosso pecado, tanto quanto o pecado dos nossos cônjuges, ele é contra Deus. E é por isso que é tão grave, sabe? Por isso que esses maridos ou essas esposas estão vivendo a condenação. Eles já estão condenados. Quando eles estão na prática do pecado sem arrependimento, eles estão condenados. Sabe? Essa história de que, segundo casamento, nananã. Gente, eu estava vendo um áudio aqui de um pastor super renomado. E fiquei bem triste, inclusive, né? Por causa que ele aceita divórcio, sobre o negócio de cláusula de exceção de adultério, papapá. E assim, um pastor abrir a boca para dizer que pessoas que estão em adultério não estão condenadas. Pessoas que decidem não perdoar o cônjuge não estão condenadas. Gente, quem não perdoa os pecados do outro não tem seus pecados perdoados. A Bíblia está dizendo, não sou eu. Então, vamos lá. Eu queria deixar para vocês o seguinte, gente. Davi, quando ele foi trazido à tona, né, o seu pecado, Deus lhe abriu o entendimento sobre o seu pecado, ele falou em Salmo 51, 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Mas espera lá, Davi pecou só contra Deus, ele adulterou com Batseba, ele assassinou. Quantas pessoas ele não prejudicou? Imagina os pais de Urias, né, que era o esposo de Batseba, como não ficaram, perderam seu filho, sabe? Imagina, ele destruiu uma família, né? Ele destruiu ali um âmbito familiar. Aquela Batseba tinha uma sogra, tinha um sogro. Provavelmente ela nunca mais teve nenhuma intimidade com aquelas pessoas. Então, assim, Davi fez algo muito mal contra muitas pessoas. Como que ele pode dizer, pequei somente contra ti? Porque todos os pecados, antes de serem contra as pessoas, eles são contra Deus. E apesar do nosso pecado, né, do pecado que a gente comete, ou que os nossos maridos e esposas cometem contra nós, nos fazem mal, são contra nós, mas eles são contra Deus. E essa é a grande gravidade dessa questão. Então, é por isso que nós temos que clamar, gente. Vamos clamar por salvação. Vamos clamar para que os nossos cônjuges sejam libertos do pecado e para que o entendimento deles lhes seja aberto, para que eles possam ter salvação diante de Deus e ter os seus pecados remidos e lavados pelo seu sangue. Fiquem com Deus.